Esta semana é uma semana histórica para o Bitcoin. No dia de ontem foi aprovado finalmente o ETF Spot do Bitcoin pela SEC, que é uma espécie de comissão de valores mobiliários, né? Nós temos a CVM aqui no Brasil, é uma espécie de comissão de valores mobiliários nos Estados Unidos. Pois bem, a SEC aprovou finalmente 11 pedidos de ETFs, spots do Bitcoin, feito por grandes gestoras de investimentos como Grayscale, BlackRock, Fidelity, entre outras. Essas empresas são as 10 maiores empresas gestoras de investimentos dos Estados Unidos. Juntas, elas detêm investimento mais de 30 trilhões de dólares. E essa aprovação do ETF Spot do Bitcoin serve como uma espécie de regulamentação do Bitcoin. Isso porque nós estamos falando do ETF Spot do Bitcoin no mercado dos Estados Unidos, na maior economia do mundo. Já existem alguns ETFs por aí, em alguns países, inclusive no Brasil, relacionado a criptomoedas, mas não há nem comparação um ETF Spot do Bitcoin, algo que possibilita essas grandes gestoras de investimento oferecer aos clientes delas, finalmente, o Bitcoin. Porque uma coisa que você precisa entender é o seguinte: o que é um ETF? Um ETF é um fundo de investimento. Se você, se nós queremos comprar frações de Bitcoin e nós entramos numa corretora e fazemos uma compra, já o investidor institucional, ele não trabalha dessa forma. O investidor institucional, ele acaba comprando em grande quantidade, o investimento dele é extremamente pesado. Ele precisa explicar aquela movimentação financeira, aquele investimento, aquela possibilidade de rendimento, muitas vezes para um conselho enorme dentro da instituição. Então ele precisa de muito mais segurança nesse mercado de alto risco, que é o mercado das criptomoedas, do que nós, investidores comuns. E é aí que a criação desse ETF Spot do Bitcoin faz toda a diferença. Acredite, a partir de agora, esse investidor, esse grande investidor, ele não precisa comprar o Bitcoin diretamente. Ele apenas procura a gestora de investimentos que ele era cliente e fala: eu quero uma porcentagem do meu investimento em Bitcoin. Essa gestora, sim, ela compra o Bitcoin, ela tem que ter o Bitcoin para oferecer ao cliente esse ETF. E é aí que está a regulamentação junto à SEC. É aí que, a partir de agora, o mercado financeiro dos Estados Unidos acaba dando um aval, acaba regulamentando o Bitcoin para vários outros mercados financeiros espalhados pelo mundo. Afinal, quem é a principal economia do mundo? É os Estados Unidos. Os Estados Unidos, junto com a China, claro, mas tradicionalmente, nas últimas décadas, os Estados Unidos. A partir do momento que os Estados Unidos passam a aceitar o Bitcoin como uma commodity, o Bitcoin como um ativo que é 100% descentralizado, que ninguém pode, teoricamente, em tese, manipular o dia a dia do ativo no mercado financeiro, dessa forma o Bitcoin consegue esse aval dos Estados Unidos e, consequentemente, outras economias espalhadas pelo mundo, outros mercados financeiros, porque o mercado financeiro ele é global. Uma coisa depende da outra. A partir do momento que o lado mais forte desse mercado global aceita o Bitcoin, os outros, consequentemente, aceitam também.
Se você está me assistindo agora, está gostando desse conteúdo, se interessa por Bitcoin, se interessa por criptomoedas, já dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, porque senão depois você esquece. Se inscreve agora, vai? Eu te dou 3 segundos para você fazer isso, ó. 1, 2, 3. Agora que você já deu like no vídeo, que você já se inscreveu aqui no canal O Minimalista Cripto, eu quero te dar uma informação bastante importante. Estima-se que até o fim do ano, por causa apenas, tão somente do ETF Spot do Bitcoin, cerca de 200 bilhões de dólares entrem nesse setor de criptomoedas como investimento na principal criptomoeda, que é o Bitcoin. Tratando-se de mercado financeiro global, 200 bilhões de dólares nem parece tanto dinheiro. Mas você tem que entender o seguinte: hoje o market cap total do Bitcoin está ali na casa dos 860 bilhões de dólares. Ou seja, esses 200 bilhões de dólares proporcionalmente é muito dinheiro, sim. Então a pergunta mais comum de se fazer neste momento é: para quanto vai o preço do Bitcoin? As pessoas entendem que, porque foi aprovado o ETF Spot do Bitcoin, necessariamente o Bitcoin vai subir bastante de preço agora. A pessoa não está totalmente errada, mas ela tem que entender o seguinte: o Bitcoin vem subindo de preço desde o ano passado. E isso sem fazer uma grande correção. Neste momento, o Bitcoin está mais propício a uma grande correção do que propriamente continuar subindo infinitamente até atingir o all-time high, o maior preço histórico, que é os 69 mil dólares. Muito provavelmente o Bitcoin pode e deve subir até um pouco mais agora, já que a partir de hoje começa efetivamente a ser negociado o ETF Spot do Bitcoin junto às grandes gestoras de investimentos dos Estados Unidos. Elas farão uma grande concorrência entre elas, concorrência em relação a taxas, concorrência em relação a marketing. É muito provável que daqui para frente vejamos inúmeras propagandas do ETF Spot do Bitcoin, dessas gestoras sendo anunciados em diferentes lugares, em diferentes veículos de comunicação, em diferentes espaços de comunicação dentro dos Estados Unidos. Então, nós veremos sim uma subida de preço, mas nada do que as pessoas estão imaginando. Por quê? Deve subir mais um pouco e depois fazer a correção. Fazer a correção porque o mercado ele trabalha com uma certa antecedência. Então essa precificação da aprovação do ETF Spot do Bitcoin vem ocorrendo já faz vários meses. O Bitcoin vem subindo e parte dessa subida no preço do Bitcoin se deve sim à iminência da aprovação do ETF Spot do Bitcoin que estava ocorrendo. Então o investidor vendo na frente, ele já imaginava que fosse aprovado mais dia menos dia. O dia foi ontem, 10 de janeiro de 2024, um dia histórico, com certeza, para o Bitcoin, para o setor cripto, mas daqui para frente é preciso cautela, porque nada sobe para sempre. E o Bitcoin sim carece de uma grande correção muito em breve. Ainda assim, estamos num bull market. Daqui para frente, todos os caminhos levam o Bitcoin para cima, para o alto. E essa correção é apenas para pegar impulso, para pegar liquidez, uma realização de lucro por parte de quem já rentabilizou bastante os seus investimentos nos últimos meses, para aí sim o Bitcoin voltar a subir, buscando com certeza superar os 69 mil dólares conseguido como all-time high em novembro de 2021. Destacando também que na segunda quinzena de abril, ou seja, daqui mais ou menos 100 dias, haverá o halving, quando é cortado pela metade as recompensas dos mineradores do Bitcoin.
Ou seja, tudo leva a crer que nos próximos 2 anos nós só vamos ter o Bitcoin subindo de preço, fazendo algumas correções no caminho sim, mas subindo de preço. Estamos no bull market, temos o halving, temos agora o ETF Spot do Bitcoin e mais um detalhe. É esperado para o segundo semestre deste ano que o Banco Central dos Estados Unidos, que o Fed, comece a diminuir a taxa de juros. Diminuindo a taxa de juros, o investidor que gosta de mais risco, ele já não vê tanta recompensa assim em manter os seus investimentos no Tesouro Americano. E ele começa a ir para a Bolsa de Valores e começa a ir também para o setor de criptomoedas. Dessa forma, devemos esperar o Bitcoin alcançar que preço? No final deste ano, no ano que vem? Bem, ninguém tem bola de cristal. Você não está vendo nenhuma bola de cristal aqui na frente, tá? Pois bem, existem estimativas. É óbvio que o mercado trabalha com a possibilidade de o Bitcoin romper finalmente os 100 mil dólares, de o Bitcoin talvez chegar ali a 120 mil, 140 mil dólares ainda este ano, se não este ano, no ano que vem, mas nada é certo no mercado de renda variável. É preciso sim cada um trabalhar com as suas estimativas, com os seus objetivos, fazer as suas análises, vestir as suas calças de gente grande na hora de investir e não ficar dependente da opinião do achômetro dos outros, inclusive do achômetro de pessoas que estão aqui no YouTube gravando vídeos sobre investimentos em criptomoedas. Cada um tem que fazer a sua própria análise. E mais uma coisa, stops foram criados para serem usados. Não basta simplesmente você estar no mercado e não ter stops em suas operações. Os stops servem para proteger o seu patrimônio e são extremamente necessários para todos os bons investidores. Para finalizar, eu quero agradecer a sua audiência aqui mais uma vez no canal O Minimalista Cripto. Peço que se você não apertou o like ainda, aperta agora, senão você vai esquecer. E se inscreve aqui no canal para sempre você ser avisado quando eu gravar um novo vídeo, um novo conteúdo sobre o Bitcoin, sobre as criptomoedas. Obrigado mais uma vez e até breve!